Jesus agora, pastor Adão, vai inverter a história de uma tal forma, porque Jesus começa falando de um sacerdote, de um judeu, que sai de Jerusalém, vai para Jericó. Depois ele fala de um sacerdote, e depois ele fala de um levita. E aí os doutores da lei que estão diante de Jesus, estão achando que agora Jesus vai colocar outro judeu na história. Só que Jesus vai mudar totalmente. Jesus vai vir na contramão, por quê? Porque Jesus diz, mais um samaritano. Eu gostei do aleluia do irmão. Por quê, pastor? Porque samaritano não tem aliança com os judeus. Samaritano não tem paz com os judeus. Os judeus odiavam os samaritanos. E é justamente um samaritano que Jesus vai introduzir na história. E olhe para cá. Esse samaritano, irmãos, ele aponta para Jesus. Este samaritano tipifica Jesus. Este samaritano representa Jesus. Pastor, como assim? Esse samaritano representa Cristo? Esse samaritano aponta para Jesus? Sim. É só nós observarmos as atitudes que ele teve. Vamos para a Bíblia? A Bíblia diz que o sacerdote passa e não para. O levita passa e não para. Ambos mudaram de calçada, foram para o outro lado. Aí Jesus diz, mais um samaritano que seguia o seu caminho. Aí Jesus vai dizer, primeira atitude que ele faz, e nenhum dos dois fizeram. Ele se aproximou. Ele chega perto do homem que estava caído. Ele se aproxima do homem que estava caído. Pastor, e isso aponta para Jesus? Claro, porque Jesus também se aproximou da humanidade caída. A Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Não havia ninguém digno, não havia ninguém que estivesse pronto, preparado para fazer o que Jesus fez, mas ele decidiu se aproximar da humanidade caída. Olha para alguém que está do teu lado e diga, te alegra, Jesus se aproximou de você. Pastor, e aonde Jesus se aproximou de mim? Olha o que o apóstolo Paulo disse em Filipenses capítulo 2, versículo 6. Paulo diz que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo e fazendo-se semelhante aos homens. Não só isso, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Sabe quando foi que Jesus se aproximou de mim? Sabe quando foi que Jesus deu o primeiro passo para mim? É quando ele foi para a cruz do Calvário. A cruz do Calvário foi o passo que Jesus deu em direção à humanidade. Não, senhoras, não, senhores, não foi eu que dei o primeiro passo até Jesus, foi ele que deu o primeiro passo primeiro, quando foi para a cruz do Calvário. Diga para alguém, o primeiro passo não partiu de você. O primeiro passo foi Jesus quem deu. Foi Jesus quem deu. Aleluia! Ele deu o primeiro passo até nós. É por isso que em João 15:16 ele disse: não foi vocês que escolheram a mim, foi eu que escolhi vocês. Você é escolha de Deus antes mesmo de você nascer. Jesus já havia te escolhido. Aleluia! Quantos podem glorificar o nome bendito de Jesus? Jesus se aproximou da humanidade quando ele foi para a cruz do Calvário.
A cruz do Calvário foi o primeiro passo de Jesus em direção à humanidade. Aleluia! Mas não só isso. Pasme os senhores e as senhoras. Jesus vai dizer o seguinte, pastor Adão, que o samaritano, além de ele se aproximar, além de ele chegar perto do homem que estava caído, ele vai atar as suas feridas. Aleluia! Ele vai curar as suas feridas. Deixa eu te fazer uma pergunta aqui, irmãos. Quem é inteligente vai pegar isso aqui de primeira. Se eu estou vendo alguém caído no chão, e eu estou vendo os ferimentos dessa pessoa, o que eu tenho que fazer para chegar até as feridas dela? Eu tenho que me abaixar, eu tenho que me prostrar. Não dá para me chegar até a ferida de alguém que está caído no chão, ficando de pé, pastor. Eu tenho que descer, eu tenho que chegar até ela, estar ao mesmo nível que ela. Vê se isso não aponta para Jesus. Ele desceu ao nosso nível. Glória. Ele era santo, não tinha pecado, mas se fez pecador. Aleluia. Para quê, pastor? Para chegar ao nosso nível, para descer ao nosso nível. É por isso que Max Lucado diz que aquele que é santo se fez pecador, para que nós pecadores se tornássemos santos como ele é. Jesus desceu ao nosso nível. Aleluia. E olha que lindo, irmãos. Isso aqui é muito forte. Porque ele desce ao nível daquele homem, pastor. E ele ata as feridas daquele homem. Só que Jesus diz ainda que ele, colocando ele sobre o seu próprio animal. Então aquele homem, o samaritano, ele desce. Mas depois que ele desce até o nível de quem está caído, ele pega o homem que está caído e coloca sobre o seu animal. Então a ideia do texto é, ele desceu para pegar quem está embaixo e colocar. Olha para alguém aí e diga, sabe por que Jesus desceu? Para te fazer subir. Para te fazer subir. Ele desceu para que nós viéssemos subir. E aqui está, pastor, a raiva do diabo. O diabo estava em cima, caiu. Nós estávamos caídos, mas vamos para cima, vamos subir, vamos para a Nova Jerusalém. Deixa eu ver quem pode adorar, deixa eu ver quem tem glória para dar. Ele desceu para nos fazer subir, aleluia. E ele pega aquele homem, gente, pega isso, cuida das feridas dele, sara as feridas dele. E isso também aponta para Jesus. Por quê? Porque todos nós também estávamos feridos. Diga para quem está do seu lado, todos nós carregávamos uma ferida. Essa ferida foi aberta lá em Adão. Por conta do pecado de Adão, a humanidade foi ferida. E sabe qual foi o problema? É que ninguém conseguia fechar essa ferida, pastor. Vieram os patriarcas e a ferida permaneceu aberta. Vieram os juízes e a ferida continuava aberta. Vieram os profetas maiores, profetas menores, e eles não conseguiam sarar a ferida da humanidade. Vieram os sacerdotes, reis, vieram, aleluia, todos os grandes homens da Bíblia, e ninguém conseguia fechar a ferida que estava aberta. Mas Isaías 53, versículo 4, Isaías diz: verdadeiramente Ele
Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. Aleluia! Ele foi ferido e oprimido de Deus. Mas pega isso para você encher esse lugar de glória. A nossa transgressão, a nossa iniquidade estava sobre ele, mas pelas suas pisaduras, eu, você, o pastor Adão, a pastora Ruth, toda a igreja Hope foi sarada. Foi sarada. A ferida que ninguém conseguia fechar, Jesus fechou ela lá na cruz do Calvário. Quem pode adorar? Quem pode adorar? A ferida foi sarada. Ele sarou as nossas feridas. Ele sarou as nossas dores pelo sacrifício na cruz do Calvário. Aquele homem não para por aí. Veja como Jesus fala dele, representado por aquele samaritano. Jesus diz que ele pega aquele homem, coloca no animal e leva ele para uma hospedaria. E quando ele chega na hospedaria, Jesus diz que ele tirou 2 denários. Cada denário equivalente a um dia, a diária de um dia. Se ele tirou 2 denários, ele estava pagando a diária daquele dia e do dia seguinte. Então qual é a ideia do texto, pastor? É que esse homem aqui, que estava caído e foi socorrido pelo samaritano, ele não tinha dinheiro, lembra? Ele foi roubado, ele foi assaltado, perdeu tudo. Então ele não tem dinheiro para pagar a conta. Mas o samaritano foi lá e pagou. Glória. Ele não tinha condição, mas o samaritano foi lá e pagou a dívida dele. Jesus também pagou a nossa dívida. Oracalabarachandaramahaya. Todos nós tínhamos uma dívida e nenhum de nós tínhamos condição de pagar, mas Jesus foi lá e pagou a dívida. Pastor, aonde é que Jesus pagou a dívida? Quando ele está pregado no alto do madeiro e ele grita: tetelestai, 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 a dívida está paga. E aí o apóstolo Paulo vai dizer em Colossenses capítulo 2, versículo 14: havendo riscado a cédula que era contrária a nós, a mim, a você, ele cravou ela na cruz. A dívida que a humanidade tinha foi paga por Jesus lá na cruz do Calvário. Você não deve mais nada. Olha para alguém e diga: ele pagou a sua dívida. Escute isso. Essa palavra tetelestai, irmãos, ela não era tão incomum como alguns pensam. Na verdade, essa expressão tetelestai era muito comum na época de Jesus. E ela tinha alguns significados. Dentre eles eu destaco 2. Primeiro, quando alguém, aleluia, comprava um terreno, esse alguém contratava um pedreiro para construir uma casa, um edifício, e ele contratava aquele pedreiro por um tempo determinado. O pedreiro ia lá trabalhando, levantando a casa, construindo aquele edifício, aquele prédio, aquela casa. Só que quando o pedreiro, escute isso, quando o pedreiro terminava a construção, quando o pedreiro terminava aquela obra, ele chamava o proprietário da casa, da obra, e gritava para ele: tetelestai. E gritando tetelestai para o proprietário da obra, para o dono da obra, o pedreiro estava dizendo para ele:
eu concluí o trabalho, eu concluí a obra, terminei, acabei, não tem mais nada para fazer. Então, quando Jesus, no alto do madeiro, ele grita para a humanidade, tetelestai, Jesus também estava dizendo, eu terminei a obra. Oh, glória a Jesus, eu acabei a obra. Foi difícil, foi trabalhosa, tive que sangrar no jardim do Getsemane, mas está concluído, está terminado, não tem mais nada para fazer, eu acabei a obra. O segundo significado dessa expressão tetelestai, quando alguém fazia um financiamento de um apartamento, de um carro, geralmente um carro financiado, ele nunca vem só, não é verdade? Ele sempre vem com uma Bíblia de 60 vezes, 48 vezes, e aí esse camarada que fazia o financiamento, seja do carro, seja de uma casa, todo mês, pastor Adão, ele pagava a fatura, ele pagava o boleto, todo mês pagando, só que quando chegava na última prestação, na última fatura, no último boleto, ele ia até a concessionária, chamava o gerente da concessionária, jogava em cima da mesa, aleluia, o boleto e também o dinheiro da última fatura e dizia tetelestai. Quando ele dizia tetelestai, ele estava dizendo para o gerente daquela empresa, eu não te devo mais nada, eu paguei a minha dívida, você não pode mais me cobrar. É por isso que Jesus gritou no alto do madeiro, tetelestai. Toda vez que o pecado bater na tua porta, querendo te cobrar de alguma coisa, grita para ele, Jesus já pagou a minha dívida, Jesus já pagou a minha dívida, você não deve mais nada para Satanás, você não deve mais nada para o diabo, Jesus já pagou a nossa dívida. Diga para alguém, Jesus pagou a nossa dívida. Diga para ele, nem eu e nem você tínhamos condição de pagar. Não, pastor, mas eu nasci na igreja, nunca desviei, mas você tinha uma dívida também. Não, pastor, mas eu nunca bebi, nunca fumei, nunca fui do mundo, mas você também devia. A diferença é que quem sabe uns aqui deviam 500, outros deviam 50. Mas tanto que devia 500, como que devia 50, não tinha condição de pagar. Jesus foi lá e pagou. Diga para alguém, está pago. Diga para ele, está pago, está pago, está pago. Jesus pagou. A última atitude, irmãos, desse samaritano que representa a Jesus, e aqui eu paro, porque ele tira, pastor Adão, 2 denários, lembra? A diária de 2 dias daquele lugar, entrega ao hospedeiro e diz para ele o seguinte, cuida deste homem, redobre a atenção que isso aqui é forte, cuida deste homem, e se porventura, olha o que ele vai dizer, se porventura ele gastar alguma coisa a mais, ele vai dizer assim, ó, eu te pagarei quando eu, quando eu, ele não disse, eu acho que vou voltar. Ele não disse, eu estou pensando em voltar. Ele não disse, se caso eu voltar. Ele disse, eu vou voltar. Eu vou voltar. Eu vou voltar. E eu vim aqui nesta primeira ceia do ano de 2024 dizer para a igreja Hope e para aqueles que me ouvem, aleluia, pela transmissão, ele vai voltar. Ele vai voltar.
voltar. Ele vai voltar. Eu vou falar até você dar glória a Deus. Ele vai voltar. Aleluia. Pastor, e aonde é que está escrito que ele vai voltar? Lá vai, Apocalipse 3:11. Eis que venho sem demora. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Apocalipse 22:7. Eis que venho sem demora. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Apocalipse 22:12. Eis que venho sem demora, e comigo está o meu galardão para retribuir a cada um segundo as suas obras. Ele foi, mas ele voltará para buscar a sua noiva. Deixa eu ver quem está esperando. Deixa eu ver quem está aguardando. Olha para alguém aí e diga: essa é a nossa esperança. É que ele volta, ele vem, ele voltará para nos levar, nos arrancar desta terra. Desculpa se eu te frustrei com essa mensagem antiquada, essa mensagem quadrada. Desculpa se hoje eu não vim aqui dizer que não tem carro, não tem chave, não tem apartamento na frente da praia. Eu vim aqui dizer: vai ficar casa, vai ficar carro, vai ficar apartamento, mas esta igreja será arrebatada, arrebatada, arrebatada. Quem tem certeza desse dia, levante a mão para adorar. Ele vem. Você pode dizer isso para alguém? Ele vem. Você acreditando ou não, ele vem. Você estando pronto ou não, ele vem. Você aguardando ou não, ele vem. Alguém acredita? Pastor, eu ouço essa história que ele vem da época da minha tataravó. Mas eu vim aqui reafirmar: ele vai voltar, ele vai voltar, ele vai voltar. E pode ser hoje. Pode ser hoje. Diga para alguém: ele volta. Como está a tua vida? Se a trombeta tocar hoje, irmãos, como está o meu e o teu coração? Como está a minha e a sua vida? Escute isso e eu encerro, irmãos. Quando ele voltar, ele enxugará. Eu não consigo entender crente que não dá glória a Deus com uma mensagem dessa. É aqui que está pautada a nossa raiz, irmãos, é na volta dele. Se eu não soubesse, se eu não tivesse certeza, pastor Adão, que ele viria, eu não estaria aqui hoje. Mas como eu tenho certeza que ele vem, eu estou aqui aguardando ele, esperando por ele, dizendo: Maranata, a hora vem. Senhor Jesus, Maranata, a hora vem. Ele voltará. Estão querendo distorcer essa verdade, mas ele vai voltar. E agora pega isso aqui. Allan Kardec nasceu, viveu, cresceu, morreu e não vai voltar. Buda, o pai dos budistas, nasceu, cresceu, viveu, morreu, mas também não vai voltar. Joseph Smith, o pai dos mormons, nasceu, cresceu, viveu, morreu, mas também não vai voltar. Maomé, o pai do islamismo, cresceu, viveu, morreu, mas também não vai voltar. Charles Taze Russell, o pai dos testemunhas de Jeová, nasceu, viveu, cresceu, morreu, mas também não vai voltar. Agora Jesus nasceu, aleluia, viveu, cresceu, morreu, ressuscitou ao terceiro dia e breve voltará, breve voltará, eu vou deixar você adorar. Só quem tem certeza que ele vem, abre a boca e por um minuto exalte a Jesus agora.
Por um minuto exalte a Jesus agora. Por um minuto glorifique a Jesus agora, porque Ele vem. Se coloque de pé. Essa é a nossa esperança. É por essa esperança que você deve suportar. Pastor, está tão difícil, eu sei. E é bem provável que piore. Mas fica tranquilo, tudo isso vai passar. Lá não haverá choro, glória. Lá não haverá morte, oh glória. Lá não haverá dor, não haverá sofrimento. Então suporta as dores deste século, porque aquilo que você sofre aqui não dá para comparar com a glória que está reservada para você. Levante as suas mãos aos céus agora. Oh, aleluia. Feche os olhos agora. Feche os olhos agora. E eu quero que você, em nome de Jesus, tente, aleluia, tente entender o que está reservado para você no céu. Vale a pena, jovem, vale a pena, irmã, vale a pena, irmão, suportar, vale a pena vencer o pecado, vale a pena vencer as paixões da carne. Tem algo maior reservado para aquele que vencer, para aquele que lutar até o fim. Abra a boca se você crê nessa palavra. Glorifique a Jesus. Só quem ainda consegue sentir a mensagem da cruz ardendo no teu coração, abra a boca para adorar Ele agora. Abra a boca para adorar Ele agora. Essa história não é um conto contado por Hollywood. Essa história não é um conto falado pela Marvel. Não é um conto falado pelas grandes produtoras de cinema, não. Essa história é real. Ele vai voltar para arrebatar a sua igreja. Abre a boca e adore, abra a boca e adore. Você tem 30 segundos para encher esse lugar de glória a Deus. Eu estou ouvindo línguas estranhas aí. É alguém que ainda ama o céu. É alguém que ainda tem desejo de ir para o céu. Ah, se você quer ficar aqui, pode ficar. Se você quer construir palácio aqui, pode construir. Eu sei para onde eu vou. Eu vou para Nova Jerusalém. Quem vai comigo adora. Isso é o céu se manifestando. É o céu se manifestando. É o céu se manifestando. Ele vai voltar. Ele baracantará como na calamacheia. Abre a boca, abra a boca, abra a boca. Sinta o céu. Seja abraçado pelo céu. Sinta a presença do céu. Comece o ano dizendo: eu quero o céu. Eu vou para o céu. Eu amo o céu. E é para lá que eu quero ir. Dá um abraço nessa pessoa que está do seu lado. Oh, glória a Jesus. Se você pode orar por ela por 30 segundos, faça isso. Abrace ela, diga para ela: vai valer a pena. Diga para ela: vai valer a pena. Vai valer a pena renunciar aqui. Vai valer a pena chorar aqui. Vai valer a pena se privar de algumas regalias aqui. Isso, ora por ela aí se você pode. Se você pode, por 30 segundos ora por ela. Diga para ela: vai valer, vai valer, vai valer. Vai valer, suporta, aguenta. Eu sei que está difícil, mas não para agora não. Não desiste agora não. Ele vem para te buscar. Deus abençoe.